Muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Chegou a hora do seu NE1 e vamos com imagens ao vivo para você do terminal da PE 15 em Olinda. A gente está vendo a saída dos rodoviários. Acompanhamos desde o meio da manhã um protesto. Eles tinham paralisado as atividades. Você observa que o terminal ainda está muito cheio. Os passageiros tiveram muita dificuldade para pegar esse ônibus agora pela manhã. E nesta edição você vai entender os motivos dessa paralisação. A gente vai trazer outras informações daqui a pouco para você. E você vai ver também fogo no trem, vagão que seguia no ramal Jaboatão pelo fogo. Passageiros ficaram assustados com a quantidade de fumaça e tiveram que descer ligeiro. Em Paulista, o sofrimento de moradores que esperam por uma obra de esgoto há anos. É no bairro de Maranguape. Tem outros problemas, viu? Que tiram a paz de quem vive por lá. A gente procurou os órgãos responsáveis. Tem mutirão para negociar dívidas, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. É para quem está enrolado aí com as contas e não sabe como pagar. Você vai ver também as vagas de emprego disponíveis para hoje, muito mais. Então, fique com a gente, participe pelo nosso canal Globo, o QR Code vai aparecer aí na nossa tela para você mandar vídeo, foto, mensagem. Estou esperando. E olha, você participa também pelo nosso Instagram, tá aqui na nossa tela, @ne1.globo. Fica conectado com a gente. Agora são 11h50. A Polícia Civil está investigando uma agência de modelos de São Paulo que teria aplicado um golpe em mulheres aqui no Recife. Natália Dielu conversou com algumas dessas mulheres. Como elas dizem que foram enganadas, hein, Natália? Conta pra gente, por favor. Bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. O nome dessa agência é Angel Fashion Models. O que essas mulheres relataram para a gente? Elas relataram que viram anúncios nas redes sociais em que essa agência estava recrutando, estava em busca de modelos mais velhas, mulheres a partir dos 40 anos, mulheres com mais de 50 anos, para estrelar campanhas publicitárias de grandes marcas. Eles disseram que estavam em busca de rostos de mulheres reais, Então, elas entraram em contato, pelo número que estava ali naquela página. Era uma página na rede social com bastante seguidores, uma página estruturada. Então, elas entraram em contato pelo telefone, conversaram pelo WhatsApp com esses agenciadores que disseram que haveria um evento no Recife, um evento de 3 dias, num grande hotel em Boa Viagem. Esse evento aconteceu de forma bastante estruturada, porque quando essas mulheres chegaram lá, elas viram fotógrafos, viram maquiadoras, inclusive elas foram maquiadas, arrumadas para fazer sessões fotográficas. E quando lá chegaram, esses agenciadores explicaram, que as marcas, várias marcas estavam interessadas nelas, que elas poderiam ganhar cachês altos, alguns cachês que iam de R$1.000 até R$7.500. Uma das mulheres relatou para a gente que ofereceram R$7.500 porque uma marca teria se interessado por ela, só que para poder entrar para a agência, entrar para o casting da agência, para as modelos que fazem parte da agência, elas precisariam pagar um valor que seria pago ali no local mesmo, naquele hotel onde estava acontecendo o evento. E aí, o valor que foi cobrado para cada uma foi diferente. Os agenciadores cobraram para umas R$1.000, para outras R$3.000. Teve gente que chegou a pagar quase R$5.000 ali no cartão de crédito, parcelado, porque eles disseram que esse dinheiro era pelas fotografias, por toda a estrutura que foi montada, mas que elas receberiam esse dinheiro de volta por meio das marcas, que estavam interessadas nelas para fazerem as campanhas. E foi aí, quando as mulheres começaram a conversar umas com as outras, que elas perceberam que aquilo ali poderia ser um golpe, A gente ouviu 2 mulheres que se identificaram, algumas ficaram com vergonha, ficaram muito constrangidas com o que aconteceu. E vamos ouvir, então, a Ana Paula e a Severina, que acabaram sendo vítimas também deste golpe. A gente viu uma chamada pela internet de 60 mais, 45 mais e etc. Quando chegou lá, eles começaram a dizer, cada pessoa eles pediam um valor.
3, 4 mil, 5 mil. Teve pessoas que chegou a passar até 5 mil reais. A gente que tem um trabalho na sociedade de valorização das mulheres contra o etarismo, não é? Fortalecendo as mulheres nessa relação de autoestima, e eles usam isso para fazer uma extorsão, para poder nos roubar. A gente vê aí o relato dessas mulheres, a gente preparou uma reportagem, né, ouvindo outras mulheres, porque algumas se certificaram, tentaram minimamente ali se certificar no contato que foi feito pelo WhatsApp antes do evento, se precisava pagar alguma coisa. E os agenciadores disseram, não precisa pagar nada, vocês podem ir, né? Então, mesmo assim, quando chegaram lá, a conversa acabou sendo diferente. A gente vai trazer então os detalhes para alertar, né, também as pessoas sobre esse golpe, Maristela. Bandidos que se aproveitam do sonho das pessoas, que usam mesmo de má fé, né? Estão aplicando aí este golpe. O sonho que virou um caso de polícia, terminou com a queixa na delegacia. Natália Dielu daqui a pouco volta com outras informações, porque agora a gente vem para essa janela aqui para conversar com Joabe Alves. A Polícia Civil fez uma operação agora pela manhã para prender pessoas envolvidas em crimes, como furto de carros e pornografia infantil. Joabe tem outras informações para a gente. Bom dia para você. Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu falo aqui da sede da Polícia Civil aqui de Pernambuco. Acabou faz pouco tempo a coletiva com essas informações da operação que foi chamada Chave Mestra. Era uma quadrilha que simplesmente, o que é que eles faziam? Eles roubavam carro de locadoras. Aqui da região metropolitana do Recife, o alvo era sempre 4 locadoras. E aí eles alugavam esse carro e colocavam equipamentos, tá? E aí fazia todo o monitoramento. E aí quando os turistas, aquelas pessoas que faziam ali a locação daquele veículo, eles faziam o monitoramento e já tinham a chave para abrir o carro e furtar esse veículo. De acordo com a polícia, de forma oficial, foram 17 veículos. Mas a Polícia Civil não descarta que tenham mais veículos aí que também tenham sido vítimas desses bandidos. Hoje houve 6 mandados de prisão, 3 foram cumpridos e 3 pessoas estão foragidas, inclusive o líder dessa quadrilha. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com os delegados que estão à frente dessa operação que aconteceu nessa terça-feira e a gente vai trazer esses detalhes aqui dentro do ENE1. Maristela. Nós vimos, inclusive, algumas imagens, né, disponibilizadas pela polícia desta operação. A gente segue acompanhando. Muito obrigada, viu, Joabe, por essas primeiras informações. Olha aí as imagens para você ao vivo da operação. Nós mostramos aqui no ENE1 e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre este assunto. Olha, quinta-feira é Dia dos Namorados. E o ENE1 de hoje fala sobre maneiras de formalizar um relacionamento. Você sabia que dá para fazer um contrato de namoro e registrar tudo em cartório? E quais são as diferenças, hein, do contrato de namoro para união estável? Assunto, olha, para Bianca Carvalho, como é que é esse contrato, hein, Bianca? Bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É um negócio esquisito danado isso, né? Eu acho que, bom, pelo que eu estava lendo, e a gente vai explicar isso com detalhes aqui no ENE1, é porque existe aquele contrato de união estável, esse a gente já vem falando há muito tempo, que dá alguns direitos, mas o nome já diz, é uma união estável. Quando você celebra um contrato de namoro, as duas partes que estão celebrando esse contrato, elas estão dizendo ali que não estão com intenção, a princípio, de constituir uma relação estável. E aí tem gente que pode dizer assim, mas rapaz, pra que fazer um negócio desse? Namoro é namoro. Danado é que namoro hoje, Maristela, as pessoas aí dormem um na casa do outro, aí dorme um dia, aí depois dorme no outro de novo, aí dorme outra vez, aí dorme a semana inteira. Isso pode, no fim das contas, se as pessoas se separarem, se o namoro realmente não der em nada, as pessoas podem brigar depois e até alguma pessoa argumentar perante a justiça que tinha uma relação estável. E o pior, se for num prédio, se for numa coisa, as pessoas, as que estão lá como testemunhas vão dizer que sim, porque a pessoa estava sempre lá, porque estacionava o carro lá. E aí podem ser exigidas algumas coisas que, se esse contrato for feito com a definição de como é que fica se acabar, isso não vai poder ser exigido. Então, o que é que se diz nesse contrato? E o pior que está pegando, viu, gente? Não fique aí você pensando que, esse negócio que eles estão falando, ninguém faz isso. Faz.
tem gente fazendo e é por isso que a gente está falando sobre esse assunto aqui. Você pode definir uma série de coisas num contrato de namoro. Você pode definir quem fica com os presentes dados durante o namoro. Acreditem, tem gente que pede presente de volta. Aí pode definir lá no contrato. Ó, se acabar, quem deu, tá dado. Não tem mais como devolver. Ou então, se tiver o valor superior a tanto, esse vai pegar de volta. Quem fica com o pet, não tem isso também? Acontece muito. Às vezes, as duas pessoas têm um pet. Ou às vezes uma das pessoas tinha e leva aquele pet para aquela casa onde está ficando, morando, namorido, essa coisa, né? E aí, quando é na hora de separar, quem fica com o pet? Então, tem presente, rede social, algumas definições que têm que ser estabelecidas. Por exemplo, vai postar coisa, não vai postar coisa, um é discreto, o outro não é. Tem gente que posta tudo, tem gente que não posta nada. Então, isso pode ser definido também, pactuado num contrato de namoro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto e vai dizer exatamente quais são as diferenças em relação a um contrato de união estável. Manda a tua pergunta que a gente responde. Até já, Maristela, já pensasse, contrato de namoro, é isso. É um ficante fixo, né? Aquele namoro mais, sei lá, contrato de namoro. Certinho ali no contrato, né, Bianca? Olha, o QR Code está na sua tela para você participar, mandar perguntas, que daqui a pouquinho Bianca Carvalho está de volta para conversar mais com a gente sobre esse tipo de contrato. Estamos ao vivo com o nosso cinegrafista Elvis Lopes. Bora voltar então lá para o terminal integrado da PE 15 em Olinda, onde os passageiros enfrentaram uma paralisação realizada pelo Sindicato dos Rodoviários. Os motoristas de ônibus tinham parado as atividades, de acordo com o sindicato, para protestar contra o excesso de autuações do gestor do Grande Recife, que fiscaliza o terminal. Isso de acordo com os rodoviários, tá? E a gente observa uma movimentação muito intensa ainda de passageiros, porque isso aconteceu durante toda a manhã, tá? A gente tentando pegar ônibus aí, não estava conseguindo. Claro que nós fomos em busca de respostas, mostramos logo no comecinho do NE1 exatamente o momento da saída desses ônibus, né? Para trazer aí um alívio para os passageiros que estão à espera desse transporte. Também para quem foi trabalhar logo cedo ou no meio da manhã, né? Que não teve ônibus, não sabe como vai voltar para casa. Olha só, os rodoviários já estão saindo agora, um pouquinho antes do meio-dia, a gente já começou a observar essa movimentação. Olha só, a gente acompanha agora, inclusive, um embarque aí no ônibus. E a categoria disse também que um dos principais motivos dessas autuações seria a proibição do motorista estacionar, seja por necessidade pessoal ou para esperar o horário do início de uma nova viagem, por exemplo. É que essas notificações estariam gerando descontos na folha salarial dos motoristas. Esse foi o motivo da paralisação, tá, gente? Os rodoviários, eles tentavam parar esse transporte, às vezes por alguma necessidade, né, para ir ao banheiro, enfim. E as regras mudaram, de acordo com os rodoviários, de 6 meses para cá. Eles têm uma baia no terminal, na integração, que é um ponto onde eles podem parar. É o ponto permitido. Isso de acordo com os operadores e também o Grande Recife Consórcio. A questão é que essa baia não comporta todo mundo, tá, gente? São muitos ônibus. E aí, se esse motorista parava fora da baia, parava na integração, aí gera uma notificação. Inclusive, um operador que entrou em contato com a gente, o sindicato também mandou algumas informações, disse que tem operadores que estão aí com um prejuízo de R$ 1.300. Isso de várias autuações e advertências que foram sendo emitidas. Aí, a gente está observando que agora os ônibus voltaram a circular, segundo a categoria, no próximo dia 17, eles devem buscar uma nova negociação, ou seja, o problema ainda não foi resolvido. E nós, claro, vamos continuar acompanhando a situação no terminal da PE 15 aí no decorrer do NE1, terminal bastante movimentado agora. Imagens ao vivo para você de Elvis Lopes. Agora, 12h03, e o NE1 está sempre de olho, né? Nas comunidades. Tem alguma situação que compromete a sua rotina? É um perrengue também para os vizinhos? Envia para a gente pelo nosso canal Globo ou pelo perfil do NE1 no Instagram, @ne1.globo. E o NE1 está hoje na primeira travessa da Rua 44, em Maranguapium, no município de Paulista. Olha a dificuldade do morador atravessando aí na água, usando uma bota, mas essa situação, olha,
é muito recorrente, viu? Para fazer essa cobrança do calendário, porque andar nesse trecho do bairro de Maranguape é desafiador demais. São muitos buracos, mato alto, esgoto estourado, água suja, olha, que vai invadindo as casas. Tanta sujeira que compromete a saúde dos moradores. A primeira travessa da Rua 44 tem no máximo 200 metros, somente 9 casas. Aí você pensa, é curtinha, quase um beco. Fácil de resolver, né? Pode até ser, mas a situação é essa há mais de 10 anos. José Luciano mora aqui com os 3 filhos. Vê a dificuldade para a menina ir para a escola. A filha mais velha de Luciano não anda. Passar com cadeira de rodas nessa buraqueira é um sacrifício. Eu vou na prefeitura direto, fica me enganando, fica dizendo que vem e não vem. Aí eu quero botar minha filha aqui na frente, que é deficiente, cadeirante. Não tenho condições por causa desses buracos. Aí fica um absurdo, né? Tô vendo que o senhor tá de bota. Bota, quem não tiver bota não vive nessa rua. Vive não, senão pega microbe, é muito rato, muito bicho por aqui. A primeira vez que o NE1 esteve aqui foi em 2022. Voltamos em março de 2023, depois em maio do mesmo ano. Nossa última visita foi em setembro do ano passado. E encontramos sempre o mesmo cenário. Esgoto entupido, mato crescendo, moradores revoltados. A comunidade parecia um rio. Tem que pegar a prancha para surfar. Hoje é a 6ª vez aqui. Não mudou nada. Caixa de esgoto estourada, grade quebrada, manilha cheia de lixo, porco pra todo lado, cheiro insuportável. Quando a gente chegou, não tinha chuva e já estava assim, ó. Começou a chover e o povo avisou, grave correndo, porque daqui a pouco ninguém passa. Dito e feito, meia hora e tinha correnteza. A pessoa fica ilhada. Rafael mora na casa da esquina, é motorista de aplicativo, mas o carro fica bem longe daqui. Estamos à mercê da prefeitura, né, aguardando a troca das manilhas e um pouco, né, cimentar, deixar bem tranquilo para que a população possa passar. Simone conta que não aguenta mais viver nessa agonia e só piora. Horrível, 30 anos. Assim. E enche tudo e entra na minha casa, entra na casa do lado, entra em tudo quanto é canto. Essa água aqui podre de esgoto. Ana não é moradora da travessa. A casa dela fica na Rua 44 e, segundo a vizinhança, é da rua que vem o esgoto que escoa para a travessa em direção ao canal. Ela mostra as contas da Compesa pagas. Mês passado, R$ 225, agora R$ 251. Sofro pelo problema de esgoto em frente à minha casa há mais de um ano, onde eu pago 100% de esgoto na minha conta de água e vivo um mau cheiro terrível dentro da minha casa, excesso de muriçocas, escorpião, tudo aparece por conta dos esgotos, que é tudo entupido. Entra governo, sai governo e nenhuma providência. Foi o que a gente ouviu, de todo mundo. Não adianta só manutenção. Só manutenção é um problema paliativo. Tem que trocar as manilhas, botar uma máquina, trocar as manilhas, fazer um serviço decente para depois entrar com a manutenção. É uma obra completa, né, para tirar os moradores desse sufoco todo aí. Mais uma vez, nós procuramos a Prefeitura de Paulista e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da cidade disse que vai enviar uma equipe à primeira travessa da Rua 44, no bairro de Maranguape 1, até a próxima sexta-feira, para verificar aí a situação da área e também programar os serviços que são necessários. Como nós vimos na reportagem, a moradora Ana Cardoso diz que paga a taxa de esgoto, mas que a água suja escorre pela rua, invade as casas, como nós estamos vendo novamente aí nas imagens. Nós procuramos a Compesa e estamos aguardando uma resposta. Vamos seguir, claro, acompanhando a situação da primeira travessa da Rua 44 e já programar também o nosso retorno à comunidade. Olha só a situação do morador. Bora para outubro abrir aqui o nosso calendário para você marcar junto comigo
O dia 10 de outubro é uma sexta-feira, fica o nosso compromisso firmado, então, de retornar a essa comunidade. Já fomos até lá 6 vezes, vamos pela 7ª vez e quantas vezes forem necessárias até que o problema seja resolvido. 10 de outubro. E a terça-feira começou com sufoco para os passageiros da linha centro do metrô do Recife. Acredita que um trem que vinha do ramal Jaboatão parou na estação Cavaleiro quando começou a pegar fogo embaixo de um dos vagões. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Pelas imagens, é possível ver muita fumaça na estação, que ficou lotada, tá? Já que todos os passageiros tiveram que descer e esperar um próximo metrô, enquanto o trem que pegou fogo era retirado de circulação. A CBTU informou que o fogo foi causado por um travamento em uma das rodas do trem. O atrito ali com os trilhos teria provocado esse incêndio. A CBTU disse ainda que o trem danificado foi recolhido para a oficina em Cavaleiro e um outro foi liberado de Jaboatão para atender aos passageiros em 10 minutos. Ninguém ficou ferido. Nós recebemos dezenas de vídeos pelo Canal Globo do tumulto, da confusão, do susto, né? Imagina, pegando fogo, muita fumaça, muita gente não sabia o que estava acontecendo. Tá aí a explicação para você do que aconteceu logo no começo aí da manhã. Seguimos com outras notícias. 5 pessoas foram presas. A Polícia Civil de Pernambuco trouxe essas informações na manhã de hoje. Elas são suspeitas de envolvimento com furto de carros e pornografia infantil. Joabe Alves já trouxe algumas informações para a gente. Tem outros detalhes também, né, Joabe? Vai ser ele. Isso mesmo, viu, Maristela? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente está acompanhando essa coletiva, trazendo essas informações. Eu já vou aproveitar aqui o espaço, vou convidar o delegado para conversar com a gente aqui ao vivo. Delegado, essa operação aconteceu hoje. Quantas pessoas foram presas e o que é que vocês conseguiram aprender na manhã dessa terça-feira? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Perfeito. Hoje foi deflagrada a operação que denominamos Chave Mestra. Foram cumpridos 6 mandados de buscas domiciliares e 3 mandados de prisão preventiva, de 6 que foram expedidos, outros 3 ainda estamos na tentativa de fazer esses cumprimentos. E no dia de hoje foram apreendidas chaves de veículos, muito provavelmente utilizadas nos crimes, e documentos, vários documentos também que nós vamos investigar, que aparentemente têm relação com vários veículos que foram furtados por essa organização criminosa. Porém, durante a investigação também conseguimos apreender veículos que foram furtados e até clonados também pela organização criminosa. Essas investigações começaram em 2024, não é isso? Delegado, foi apreendido também alguma mídia de pornografia infantil? O que é que vocês descobriram? Nós obtivemos arquivos de mídia de pornografia infantil, adolescentes praticando sexo com um dos investigados e também uma criança, aparentemente aí, por volta de 10 anos, também praticando sexo com uma outra pessoa que nós ainda vamos identificar, além também de fotografias de armas de fogo. Onde esses veículos, boa parte, eram furtados? Geralmente a gente sabe que em locadoras há muitos turistas, né, que procuram praias aqui da região, aqui em Pernambuco, Alagoas. Sim. Nós identificamos pelo menos 15 veículos que foram furtados por esse grupo. Em várias cidades eles praticavam esses furtos. Uma delas era Porto de Galinhas. E o perfil das vítimas eram basicamente turistas que vinham para Recife, locavam esses veículos nas locadoras. Esses veículos já haviam sido locados pelos investigados e com suas chaves copiadas e também com instaladores, com GPS instalados nos veículos. Esses turistas, quando iam, né, sem ter o conhecimento, para algum local, para uma praia, passava a tarde na praia, ao retornar, os veículos haviam sido furtados por esse grupo. Esse grupo, eles vendiam para onde esses veículos roubados? É importante que eu não vou poder passar os detalhes da destinação ainda desses veículos, porque isso aí já é uma outra ponta do iceberg, nós vamos buscar e também vamos investigar, e eu prefiro hoje manter em sigilo, mas posso te dizer com absoluta certeza que, inclusive, para outros estados, esses veículos estavam sendo enviados e também estavam sendo clonados. Doutor, o início dessas investigações aconteceu depois de um furto que aconteceu em Boa Viagem. O que foi que aconteceu? O que é que vocês descobriram? Perfeito.
No mês de outubro do ano 2024, nós realizamos a prisão em flagrante do líder, inclusive, desse grupo, praticando o furto de um veículo, um Fiat Mobi, e naquele momento a gente realizou a prisão dele, identificamos que existia um rastreador e a chave também do veículo havia sido clandestinamente clonada e esse veículo pertencia a uma locadora. A partir daí, nós fizemos todos os desdobramentos nessa investigação, inclusive com a participação da delegada de Ipojuca e dos policiais de Ipojuca, e conseguimos, no dia de hoje, né, de forma bem frutífera, ter esse êxito nas prisões, pelo menos de 3 até então, até agora. Doutor, muito obrigado aqui pela participação com a gente no ENE1, trazendo essas informações dessa desarticulação dessa quadrilha. Muito obrigado. Eu volto com você no estúdio, Maristela. Obrigada, Joab, pelas informações. E um grupo de mulheres procurou a polícia depois de se sentirem lesadas numa seleção de modelos. Elas dizem que foram coagidas a pagar valores entre R$1.000 e R$4.000 para serem agenciadas. Muitas mulheres e o mesmo golpe. Todas elas foram atraídas por um anúncio na internet de uma agência de modelos que buscava por mulheres com mais de 40 anos. De acordo com as vítimas, a suposta agência de modelos organizou um evento de 3 dias num grande hotel no bairro de Boa Viagem. Inicialmente, no contato feito por mensagens, os supostos agenciadores disseram que não haveria custos, mas quando as mulheres chegaram lá, no evento, eles cobraram sim, e valores bem altos. Dona Severina conta que no começo do mês se comunicou por WhatsApp com um agenciador. Por mensagem, eles orientaram que deveria levar algumas peças de roupa porque ela seria fotografada no evento, que aconteceu no dia 14 de maio. A gente viu uma chamada pela internet de 60 mais, 45 mais e etc, né? Então, para modelos, para eventos, para fazer eventos para algumas lojas e etc, né? Então, a gente foi atender esse chamado. Uma mega estrutura, logicamente, qualquer pessoa acreditaria nisso. E foi o que a gente fez, né? Fomos, quando chegou lá, eles começaram a dizer, cada pessoa eles pediam um valor, 3, 4 mil, 5 mil, teve pessoas que chegou a passar até R$5.000. Ana Paula já havia feito trabalhos como modelo e foi atraída pelo anúncio que oferecia cachês e tinha uma proposta de promover mulheres reais. Disse que quando chegou ao hotel, se deparou com uma superestrutura com fotógrafos, maquiadores. Essas fotos foram feitas no local. Tinha um contrato e esse contrato a gente assinava primeiro para poder conversar depois. A minha filha até questionou, mas eu estava num momento que quando você recebe uma massagem de autoestima, né, de valorização e que dizem para você que com a idade que você está, você consegue fazer esses trabalhos. E aí então a gente entende que neste dia a gente vai fazer um trabalho que não só massageia a nossa autoestima, mas foi um trabalho que foi uma extorsão financeira. Porque quando a gente sai do hotel, né, que foi uma mega estrutura, que a gente saiu do hotel e as mulheres se juntaram, descobriram que cada preço foi diferente, no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo horário. Esta mulher, que não quis se identificar, prestou um boletim de ocorrência. Ela também entrou na justiça contra os golpistas. A vítima contou que chegou a verificar no evento o CNPJ da empresa e procurar informações na internet antes de assinar o contrato. Ela também disse que durante o primeiro contato do WhatsApp, a agenciadora confirmou que não haveria cobrança de nada durante o evento, como mostra esse áudio. Nós não trabalhamos com vendas de book, tá? Se essa é a dúvida da senhora. A seleção, ela não há custos. Quando chegamos lá, aí foi... Olha, você tem direito a um agenciamento, maquiador, fotógrafo. Tudo isso você vai pagar tanto no cartão, 12 vezes. Eu disse, como é que a gente vai fazer um trabalho e vai pagar? Olha, tanta conversa aqui. Aí eu passei o cartão. Mas quando foi depois, foi que foi cair na ficha, né? Que aquilo ali não ia ter não ia ter muito êxito, eu acho, né? Hoje eu me sinto lesada, sei, assim, constrangida, até com vergonha de dizer pelo que eu passei.
Esta outra mulher, que também não quis se identificar, sofreu um golpe ainda maior. Os supostos agenciadores cobraram mais de R$3.000 para ela, enquanto prometeram que a mulher ganharia valores ainda mais altos para estrelar campanhas de grandes marcas. A gente desceu para fazer uma campanha de uma ótica que já estava incluída naquele dia, que no caso meu cachê era só R$700. Chegando lá, todo mundo fez campanha para essa mesma ótica. Foi aí que a gente começou a estranhar pelo fato de ter tanta gente, tanta mulher fazendo campanha para uma mesma ótica, onde ninguém sabia dizer qual era o Instagram. Então a gente percebeu ali que a gente já estava fazendo parte de uma fraude, a partir daquele momento. Então o restante foi só lutar para ser ressarcida. Eu ainda consegui o ressarcimento. O meu prejuízo no final ficou apenas de R$1.300, de R$3.360. Eu fui ressarcida e fiquei com R$1.300 de prejuízo. A Polícia Civil de Pernambuco diz que a Delegacia de Crimes contra o Consumidor está investigando a ocorrência de estelionato numa suposta seleção de modelos em um hotel no bairro de Boa Viagem e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. A agência de modelo produtora Angels disse que as mulheres foram convidadas para uma avaliação gratuita e que as candidatas selecionadas receberam propostas de agenciamento, que nesse caso incluem custos. A agência disse ainda que nenhuma candidata foi coagida. E a gente segue agora com imagens ao vivo do nosso drone. Ezequiel Quirino está na Avenida Abdias de Carvalho mostrando essa movimentação ao vivo para a gente. É uma via importante, né, que liga aí a área central do Recife, a BR-232, passa por bairros como Torrões, Prado, São Martim. Esse trecho é bem pertinho aí, em frente à Praça da Chesf, né? Que já tem esse histórico de alagamento, choveu hoje, tem ainda acúmulo de água na pista, a gente observa aí na passagem dos carros, os motoristas sempre enfrentam dificuldades aí nessa região. A gente reforça para os motoristas, motociclistas, atenção no trânsito. No lado direito a gente observa a movimentação de quem vai sentido Ceasa, lado esquerdo sentido centro, uma movimentação intensa agora para o horário, estamos 12h20 em ponto e a gente acompanha a movimentação de quem segue aí para os compromissos da hora do almoço. E vai ser velado, hoje à tarde, o corpo do homem que morreu durante um incêndio no bairro da Encruzilhada, no Recife. Você acompanhou as primeiras informações ao vivo ontem aqui no NE1. De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu um dos apartamentos de um edifício que fica na rua Dona Julieta. O SAMU informou que o Wildson Cruz, de 48 anos, foi atendido pela equipe de socorristas na cobertura do prédio, mas infelizmente não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. A gente vai chamar a Natália Diello agora porque ela tem informações importantes sobre o que fazer num momento como esse, né? Porque existem itens de segurança que são obrigatórios, né, Natália, dentro de um prédio. A gente fala ao vivo, Maristela, de um prédio aqui no bairro de Boa Viagem, porque a gente vai trazer essas orientações, mostrar esses itens de segurança, né? Porque é muito importante a gente falar no momento em que de vez em quando aparece, né, um incêndio no edifício. A gente mostrou aí, infelizmente, esse incêndio que aconteceu ontem no bairro da Encruzilhada, né, que acabou vitimando uma pessoa, mas ontem também aconteceu, à noite, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, um outro incêndio num edifício, o edifício chamado Estação Olinda, que fica na Avenida Ministro Marcos Freire, na beira-mar da cidade. Os vizinhos registraram, né, o fogo saindo pela janela no começo da noite. O Corpo de Bombeiros informou que enviou 7 carros de incêndio para tentar controlar esse incêndio aí perto das 7 horas da noite. Esse fogo foi controlado, mas é muito importante a gente dar essas orientações, porque é uma situação desesperadora, né? Você está num edifício, de repente um dos apartamentos começa a pegar fogo, as pessoas ficam sem entender de onde vem aquela fumaça, para onde ir, né? Por isso que a gente vai agora conversar com João Campos, que é diretor do Secov, que é o sindicato, né, de habitação, que traz essas orientações para os condomínios. Boa tarde, senhor João. Explica para a gente está aqui numa área comum, né, de um prédio, quais são os itens de segurança
que todo condomínio tem que ter? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Veja, todos os condomínios se faz necessário ter o AVCB, que é o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiro, que atesta exatamente que o condomínio está apto ao seu funcionamento, né? E isso implica o condomínio ter o seu sistema de para-raio todo regularizado, ter suas portas corta-fogo todas com manutenções. Vamos mostrar aqui. Aqui tem o extintor. Os extintores de incêndio, e cada extintor de incêndio, dependendo do local onde ele estiver, ele tem que estar relacionado à sua função específica. A questão também das mangueiras, né? Tem as Vamos mostrar as portas, senhor João. A porta corta-fogo, né? Que está aqui. O senhor estava explicando pra gente. Essa porta corta-fogo, ela tem o objetivo exatamente de dar segurança ao condômino no momento de fuga, né? Por consequência de um incêndio, para proteger que a chama não chegue até o condômino e ele conseguir entrar no elevador de serviço, né? Ou descer pelo hall de escada, né? Dependendo do grau de incêndio, para que isso traga segurança à coletividade, a todos os condôminos. O senhor estava explicando que aqui tem 2 portas, porque se as pessoas estivessem aqui dentro numa situação de emergência, elas estariam protegidas do fogo pelas portas. Exemplo, se nós tivéssemos um incêndio nessa área, em nenhum momento a chama chegaria para os condôminos quando estivesse fazendo a evacuação do prédio, entendeu? E esse prédio ele tem uma característica que ele tem o seguinte, ele tem 2 portas corta-fogo. Então, ele cria meio que uma clausura onde o condômino fica totalmente protegido. Existe... A brigada também, né? A brigada... Veja, existe também uma obrigatoriedade que os condôminos não deixem essas portas corta-fogo abertas, porque geralmente, por questão de calor, é costumeiro alguns condôminos escorar essas portas e deixar elas abertas. Se vier a ter um incêndio, a função dessa porta ela vai ter se perdido, já que elas não estão fechadas, entendeu? Todo condomínio tem a necessidade de ter uma brigada de incêndio. Essa brigada de incêndio está relacionada com funcionários e moradores que tenham aptidão e tenham condições físicas de atender numa emergência, né? Todo condomínio tem que ter uma boa sinalização de fuga, porque no momento de uma ocorrência dessa, a sinalização ela é importantíssima para que o condômino ou o visitante saiba como se evacuar do prédio, evadir do prédio. Entendeu? Senhor João, é obrigatório ter 2 portas corta-fogo? Não, isso depende da característica física de cada condomínio. Cada projeto, né, apresenta uma necessidade. Então, o que ocorre? O Corpo de Bombeiro é que valida a necessidade de ter ou não 2 portas corta-fogo. Na grande maioria dos prédios, é somente uma porta corta-fogo que protege exatamente o hall de escada, que seria o local de fuga dos condôminos, no caso de um incêndio. É importante demais, né, essas orientações também, que os condôminos saibam, né, tudo isso, já que existe essa brigada obrigatória, né, em que eles recebem treinamentos, podem fazer cursos para entender melhor como lidar, como ajudar uns aos outros numa situação de emergência. Maristela, muito obrigada, viu, seu João? São medidas de segurança bem necessárias, né, Natália? A gente segue agora falando sobre maneiras de formalizar um relacionamento. De Natália Diello, agora a gente vai para Bianca Carvalho. É que existe o contrato de namoro e também a união estável, né? Bianca Carvalho já trouxe as primeiras informações e eu soube que tem uma tuia de pergunta no Canal Globo, viu, Bianca? É interessante isso, né? As pessoas estarem preocupadas com isso, mas o pior é que é legal. A gente fica com vontade de rir, porque às vezes parece meio humilhante, né? Não, eu quero um contrato de namoro, mas, rapaz, isso pode, dependendo do tipo de namoro que você tem. Se for aquele namoro que você vê só no fim de semana, mas se for um namoro organizado assim, que você vê muito e tal, e dorme na casa, talvez seja bem interessante fazer isso. Eu vou conversar com o Geraldo Alencar. Ele é advogado, ele é doutor em Direito, para saber, assim, Geraldo, a diferença, primeiro me fala a diferença, porque tem gente que fala assim, não, mas quando eu quiser uma união, e aí eu quero deixar essa intenção clara para a justiça, eu faço um contrato de união estável. Mas se é só um namoro, eu não preciso fazer. Qual seria a vantagem de fazer um contrato de namoro, querido? Boa tarde. Boa tarde, Bianca. Na verdade, o contrato de namoro, a intenção de se fazer ou não fazer ele é a profundidade do tipo de namoro, né? Por exemplo,
É aquele namoro normal, que eu moro na minha casa, a pessoa mora na casa dela, e a gente vai se encontrar nos finais de semana, dias esporádicos, a gente namora no sofá, sei lá, sai aqui esporadicamente, ou é um namoro tipo uma pessoa que me procurou que, desde o primeiro dia que ele veio morar na minha casa, já trouxe o cachorro, uma mochila, e desde o primeiro dia que a gente mora juntos. E já divide contas, né? E já... Compramos uma cama, compramos uma sala nova, aí quem fica com o quê, né? Compramos uma moto, ele trabalha de moto Uber, eles agora estão comprando um carro, então nesse caso especificamente sugiro que se faça um contrato. A união estável, qual seria a diferença? A união estável é mais séria, digamos assim? Sim, na verdade, a união estável, né, eu digo que tudo depende da intenção. A união estável, na verdade, são pessoas que estão num propósito de querer casar, né, de constituir família, de morar juntos, viver juntos, ter filhos e constituir patrimônio, fazer família. O namoro, na verdade, são pessoas que estão se relacionando, mas que já estão, de certa forma, lidando com contas e com dinheiro, com patrimônio. Sem intenção de ser uma união, de constituir família, né? De constituir família ainda. Certo. Olha só, mas o que as pessoas querem saber, na real, essa daqui, eu vou logo começar por uma que eu fiquei com vontade de rir. Desculpa, Lucas, mas é porque foi engraçada a tua situação. Ele disse assim, minha ex esperou o aniversário dela e eu dar o presente para ela terminar comigo. Eu dei um telefone novo, R$5.000. No outro dia descobri uma traição. E ela terminou. Como é que eu posso ressarcir o valor? Dançou, né? Infelizmente, eu entendo que você não pode fazer isso. Por quê? Porque existe uma coisa no direito chamada vontade livre. Então, você deu um presente. Porque quis. E se ela traiu você, infelizmente, você vai ter que amargar essa dupla, né, mágoa. A mágoa romântica e o do celular, que é a mágoa do bolso, provavelmente do cartão de crédito todo mês, quando tiver fazendo o pagamento. Aproveitar esse assunto da traição. Esse contrato, ele pode dizer o que acontece em caso de gaia? Pode sim. As pessoas, elas são livres dentro do direito para pactuar aquilo que elas, né, que a lei não for infringida. Então elas podem pactuar, por exemplo, que em caso de traição alguém pode ter que indenizar o outro. E isso também é possível. Olha só, Isabel, ela disse assim, quais são os direitos de uma união estável em caso de falecimento? Em caso de falecimento, nesse caso específico, a união estável ela vai ser deveras importante, o registro dela, porque ela vai facilitar a questão da partilha de bens, de saber a questão dos direitos de meação, que a gente chama, que é a metade do patrimônio, que é a metade de direito da companheira. Cília quer saber assim, e se uma das partes quiser fazer o contrato e a outra não quiser? Eu quero um contrato de namoro, eu não quero não, e aí? Nesse caso especificamente... se uma das partes não quer fazer o contrato, eu sugiro que ela procure pelo menos fazer provas de que há algum tipo de implicação financeira. Então, sempre que fizer pagamentos, guardar recibos, né? Tentar fazer registro desses pagamentos para depois, se tiver algum tipo de ressarcimento a ser feito, que se fique mais fácil. Uma última pergunta que interessa muita gente, que é rede social. Essa coisa de rede social, né? Tem gente que posta tudo. Beijou, já está postando, parece que é uma relação. E tem gente que não quer isso. Pode ser estabelecido no contrato? Pode. Inclusive tem agora um tal de namoro virtual e tem um contrato de pessoas que nunca se encontraram, mas que namoram virtualmente e fazem um contrato público para que eles namorem na internet e estabelecem os termos de postagem, de curtidas e de comentários. Isso deve ser bem importante, porque no fim das contas tem gente que gosta de dizer tudo. E tem gente que não gosta de dizer nada. Tipo, a vida é minha, eu quero viver e não quero sair postando, né? Talvez o contrato, Maristela, muito obrigada, Geraldo Alencar. Talvez o contrato seja, a gente pensa que não, mas talvez ele seja importante, porque são muitas modalidades e tipos de namoros e de pessoas. As pessoas são muito diferentes, né? E às vezes fazer o contrato faz com que as confusões não venham depois.
Maristela. É isso, Bianca. Dizem que o combinado não sai caro, né? E por falar em documentação, a gente estava falando aí desse contrato, né? Moradores de Paulista que precisam providenciar a carteira de identidade agora podem contar com o serviço em 2 endereços. Por lá, já está sendo emitida a nova carteira de identidade nacional, que reúne uma série de informações, como CPF, carteira de habilitação e carteira de trabalho, em um único documento. Quem tem os detalhes é Gustavo Ferreira. Boa tarde, Gustavo. Oi, Maristela. Estou aqui no Janga, em Paulista, para falar sobre esse serviço que é muito importante, principalmente para quem precisa da nova identidade. Aqui já é emitida a carteira de identidade nacional, assim que tem vários dados, várias informações do cidadão. Juliana Saleitão é coordenadora do serviço de emissão de RG aqui no município, vai explicar para a gente onde dá para fazer essa emissão e como faz para agendar, Juliana. Nós aqui do município de Paulista contamos com 2 pontos. Um ponto que fica no centro administrativo, em Maranguape 1, e esse nosso novo ponto aqui no Janga, aqui no Serviço Convivência. Como é que faz o agendamento? É pela internet? É presencial? Tem fila? Nosso agendamento segue pelo site do ITB. Agendamento segue para o ponto de Maranguape. Aqui no nosso ponto de Janga é demanda espontânea por ordem de chegada. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 16. E o que precisa de documento para fazer o agendamento? Para fazer o agendamento, você vai entrar no site e vai colocar Posto Paulista, para quem necessita do agendamento. Para quem for demanda espontânea, é só chegar aqui por horário de chegada. E aí, a emissão tem que ter o comprovante de agendamento. O que precisa na hora de tirar a carteira nova? Aí necessitamos desse comprovante de agendamento, da certidão de nascimento ou de casamento e um comprovante de residência para provar que você é munícipe aqui da cidade do Paulista. Esse serviço ele é gratuito para uma parte da população? Quem é que paga, quem é que não paga? E também salientamos que a primeira CIN, que é a Carteira de Identificação Nacional, segue saindo sem custo algum para os nossos usuários. Agora, quem tirar a segunda via, aí precisa pagar se tiver menos de 65 anos. No caso de menores de 16 anos, não dá para solicitar sozinho. Não. Menores de 16 anos tem que vir acompanhado pelos pais, ou um representante legal, ou também pode ser pelos avós. Agora, esses representantes também têm que vir com comprovante de identificação. Muito obrigado, Juliana Saleitão, pelas informações aqui no Paulista. Mais detalhes dá para rever daqui a pouquinho no Globoplay. Maristela, volto com você no estúdio. Agora a gente traz informações para quem está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Chegou a hora do nosso quadro Há Vagas. As vagas já estão aparecendo aqui na nossa tela. Tem 2 oportunidades para telhador. É para trabalhar em Jaboatão dos Guararapes. Se você tiver ensino médio completo, 6 meses de experiência, já pode se candidatar. Vai lá no Gol Recife que tem outras informações sobre essas vagas. Tem oportunidade também para você que é atendente barista. Para trabalhar no Recife, são 2 vagas, tá? Ensino médio completo, sem experiência na função, já pode ir lá se candidatar. Tem vagas também, são 5 oportunidades para auxiliar de cozinha, para trabalhar na capital pernambucana. Se você tiver ensino médio completo, olha, nem precisa de experiência, vai lá então disputar aí essa oportunidade. Quem sabe você é um dos contemplados. Tem vaga também para administrador, uma vaga, tá? Para trabalhar no Recife, se você tiver ensino médio incompleto e 1 mês de experiência, já pode se candidatar. Vai lá no golrecife.recife.pe.gov.br que tem outras informações sobre todas essas vagas que nós mostramos aqui. Hora de circular pelo trânsito, agora 12h36. Nós já temos imagens ao vivo da Rua Acre, ali por trás do Mercado de Afogados. A gente sempre observa uma movimentação intensa do trânsito por aí, nesse ângulo que mostra muitos fios, né? Normalmente é uma área que alaga bastante. A gente vê que agora a pista está sequinha, apesar dessa chuva aí da madrugada, do começo da manhã. É uma área também onde muitos caminhões descarregam mercadorias e a gente acompanha a movimentação tranquila aí na região. Trânsito livre para quem está passando. Agora nenhum carro está passando, só um ciclista lá na frente. Bora para a Avenida 2 Rios, no Ibura. A gente observa também a movimentação dos veículos aí pertinho do SESI, semáforo fechado, os carros parados, o motociclista ali no cantinho da pista, já invadindo a faixa de pedestres, e a gente mostra esse trânsito para você. Agora a Avenida Doutor José Rufino, sentido centro, bairro da Estância, uma movimentação bem mais intensa de carros aí na região.
Bora seguir com outras imagens do trânsito para você. Nossa Globomoto está pela região metropolitana. Elvis Lopes está passando agora pela PE-01, no bairro de Santa Teresa, em Olinda. Elvis está seguindo aí no sentido Recife. Trânsito tranquilo para o motorista, sem nenhum impedimento para quem está aí nessa região. Agora o assunto é dinheiro, ou a falta dele. Tem tanta dívida acumulada, né? Será que é o seu caso? Um caminho é a negociação. Sabia que tem um serviço do Tribunal de Justiça de Pernambuco para te ajudar com isso? Bianca Carvalho, que já resolveu aí o problema de quem está tentando fazer o contrato de namoro, estava querendo entender o que é união estável. Agora ela chega com soluções também para quem está enrolado aí com as contas, Bianca. O caminho mesmo é a negociação, né? A solução para sair desse problemão. É sempre, né? Sempre. Porque quando você entra num acordo, tem duas pessoas com mais chance de saírem dali daquele acordo satisfeitas. Quando tem a imposição, alguém vai ficar muito insatisfeito na história. Isso que está se tentando aqui é conciliação. Aqui, por exemplo, nessa mesa, Compesa. Aí aqui, Neoenergia. Tudo problema de conta, né, minha Florzinha? Tu tá com problema de conta, né? É, minha nora. Tua nora. Aí veio tentar ver se reduzia os valores, não era, Flor? É, muitos juros abusivos. Demais, né? Demais. Aí a pessoa quer pagar, mas diz assim, como é que eu vou pagar com esse tanto? Exatamente. Conta que pagava quase uma taxa mínima, veio conta de R$ 1.450. Danou-se. E aí, conseguiu resolver? Eu tô esperando ele. Eita, ele tá com uma cara boa, tá com cara... Vai dar para dar uma diminuída nessa coisa dos juros? Há uma ilusão, né, com relação a essa questão de juros abusivos, porque a Compesa não cobra juros abusivos. A gente não trabalha, né, com especulação financeira. Mas é que às vezes a pessoa quer pagar e não tem condição de pagar aquilo, né? Aí reduzir, nem que não seja abusivo, mas reduzir, se pudesse reduzir, né? E aí, dentro das regras que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Pernambucano nos autoriza, a gente tenta fazer propostas adequadas e que, quem sabe, cabem no bolso desses diversos clientes, como é o caso aqui da Nora. E é bom porque todo mundo sai ganhando, não é? Sim. Se ela consegue pagar, todo mundo ganha. Muito obrigada, gente. Boa sorte. Tudo de bom. Então, Vivian, gente, Vivian, ela é gerente desses pró-endividados, né? Desse núcleo que ajuda pessoas que estão super endividadas. Que tipo de ajuda vocês podem dar? Eu já vi aqui que a amiga está tentando dividir e tentando diminuir os juros. Mas de que forma que vocês atuam nisso, minha querida? Boa tarde. Boa tarde. A gente está numa ação que é justamente trazendo o tema de planejamento financeiro e ajudando as pessoas que estão endividadas. Elas podem participar tanto na audiência de conciliação, e aí os credores que estão aqui, Compesa, Neoenergia e Bradesco, já faz audiência hoje, tá? Como também a gente tem alguns serviços. Está aqui o CDL, que ela pode consultar o SPC e o Serasa. Está também o Sebrae, que aí tem ações de apoio ao empreendedorismo e também de orientação financeira. A Faculdade Rural de Pernambuco também está conosco, dando orientação financeira individual, ajudando também. Temos roda de conversa sobre o tema, para a pessoa saber gerir melhor as suas finanças, reduzir o endividamento, e também a Neoenergia, além da audiência, dando palestra de consumo consciente para economizar energia. Então, a nossa preocupação é não só fazer acordo, mas também ter esse viés de aprendizado. Sim, porque a preocupação, assim, eu já fui muitas vezes para mutirão de pessoas que estão muito endividadas, e eu sempre escuto isso: olha, eu estou querendo negociar isso, mas infelizmente meu salário não dá conta, eu vou me endividar de novo. Vocês falam sobre isso também nessas conversas? Isso é fundamental, porque se a renda não muda... Exatamente, porque o que é que acontece? A gente, quando está endividado ou superendividado, tem que saber o que é que a gente vai fazer. Então, o pró-endividado tem essa preocupação de estar dando essa assistência de um planejamento financeiro, de uma educação, que a gente sempre diz, o remédio, ele é amargo, né? E também é devagar, como o regime. A gente sabe o que tem que fazer, né? Não pode comer doce, não pode comer isso. Também na dívida, mas aí a gente precisa realmente aprender como. E aí o aprendizado vem realmente de um atendimento, de um planejador financeiro, de uma assistência, para que você puder... O aprendizado é amargo, tem que cortar coisa mesmo, né? Exatamente. E outra, não só cortar, como também buscar outras fontes. Eu preciso ver como é que eu vou arrumar dinheiro. Por isso que a gente trouxe o Sebrae para cá, que aí realmente vai ensinar a pessoa a ter outras fontes de renda, que isso é importante. Só me diga para a gente terminar uma coisa importantíssima. É só chegar, tipo, a pessoa olhou em casa, meu Deus, eu sou essa pessoa que Vivian está falando, vou lá. É só chegar? É só chegar. Aqui na ação, a ação está funcionando de 9 a meio-dia, é só chegar para esses credores, mas o Pró-Endividados, ele funciona durante
todo ano, chegando de 8 a meio-dia. E lá a gente faz audiências de conciliação com todos os credores. Tá certo. 8 a meio-dia, o ano todo, e hoje de 9 a meio-dia. Meio-dia. Hoje e amanhã, Isso, hoje e amanhã. Maravilha. Também está fazendo identidade, viu, gente? Que bom, mais uma Isso. coisa. Muito obrigada, Vivian Tavares. É isso, gente. É aqui no, eles chamam de Hall Monumental do Tribunal de Justiça, no Fórum Rodolfo Aureliano, aqui no Joana Bezerra. Voltar para você, Maris. É negociar para aos poucos ir saindo desse sufoco, né, Bianca? Agora há pouco você acompanhou com a gente os problemas da Rua 44, em Maranguape 1, Paulista. Na reportagem, a moradora Ana Cardoso reclamou que paga taxas de esgoto, mas que a água suja escorre na frente da casa dela. A Compesa informou que no dia 6 deste mês, a empresa terceirizada BRK fez o serviço de desobstrução da rede coletora de esgoto da rua. Ainda de acordo com a Compesa, depois dessa limpeza, não houve registro de reclamações para a Rua 44, em Maranguape 1. A Compesa aproveita para reforçar o telefone de atendimento ao cliente. É o 0800 081 0195. Você está vendo imagens aí da nossa reportagem exibida hoje aqui no NE1 e essa dificuldade aí grande dos moradores. A seguir, tem campanha no G1 Pernambuco para você homenagear o seu amor no Dia dos Namorados. Eu te conto depois do intervalo, mas já prepara aí a câmera do seu celular. Você vai ver também uma feira que reúne produtos para as festas juninas. São 30 empreendedores vendendo de tudo. A gente mostra já já para você, agora 12h44. O NE1 fala agora de solidariedade. Sabe aquela tampinha de garrafa, de refrigerante ou produto de limpeza que a gente costuma jogar no lixo? Ela pode se transformar em ajuda para crianças com câncer. Vamos ver na reportagem de Natália Dielu e Eliabe Pessoa. Lauan tem 6 anos. Ele e a mãe Lília vieram de Araçagi, no interior da Paraíba, para fazer o tratamento do menino no Hospital Oswaldo Cruz. Com 1 ano de vida, Lauan foi diagnosticado com um tumor maligno em um dos olhos. Eu saía para o sol com ele, os olhinhos dele começavam a escorrer uma água. Aí eu falava assim, meu Deus, meu filho tem, que eu já tenho mais 2 filhos, será que esse tem problema de vista também? Aí uma amiga minha me chamou para vir no hospital, já que ela trazia os filhos dela e falou assim, sem compromisso, vamos lá, eu apresento para a doutora do meu filho. E aí descobrimos que ele estava com um tumor maligno no olho. Aí a gente começou a vir para Recife, fizemos a cirurgia no Hospital das Clínicas e fez o tratamento aqui no Oswaldo Cruz. Ela agora precisa retornar a cada 6 meses com o filho para o hospital. Mas durante todo o tratamento, Lauan e a mãe foram acolhidos pelo GAC, o Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer. No tratamento do meu filho, a gente ficava internado, a gente passava 5, passava 3 dias. A gente recebia a cesta básica, né? Que a gente, quando descobrimos, a gente teve muito problema, era assim, a gente não tinha condição de pagar, de comprar remédio, graças a Deus a gente teve tudo nas mãos aqui. Foi muito bom. Fralda, a gente recebia também. Eu agradeço muito, né, o GAC, o Oswaldo Cruz, a todo mundo, a equipe que trabalha aqui, que são muito bons para a gente e para os nossos filhos. É muito agradecida. Além de apoiar as famílias na intermediação de acesso a exames e medicamentos para os pacientes em tratamento, o GAC também ajuda a humanizar os espaços do hospital. As paredes são coloridas, tem videogames e até brinquedoteca para tornar a estadia dos pacientes mais agradável. Todo esse trabalho acontece com a ajuda de doações. Imagine então poder ajudar o GAC guardando aquela tampinha que você ia jogar no lixo. Essa é a ideia do projeto Tampinhas Solidárias. Tampa de água mineral, de garrafa PET, de produtos de limpeza, são vários os tipos que podem ser doados. Também pode ser do sabão em pó, do creme dental, todo tipo de tampinha. Garrafão de água mineral, todo tipo de tampinha que seja plástica para a gente poder vender para essa reciclagem, né? Em 3 anos do projeto Tampinhas Solidárias, 26 toneladas de tampinhas
já foram doadas. E isso se transformou em cerca de R$26 mil, um recurso que voltou para a instituição continuar ajudando as famílias com crianças com câncer. Um trabalho que já tem 28 anos de existência. As tampinhas podem ser entregues diretamente na sede do GAC, no Hospital Oswaldo Cruz, ou em pontos de coleta, como o Shopping Guararapes. É importante falar que a sociedade em geral, né, igrejas, escolas, empresas, todas juntas têm essa atitude voluntária, onde arrecada essas tampinhas, traz para a nossa instituição, aqui nós vendemos e transformamos em verbas. E essas verbas, elas são justamente usadas para a aquisição de exames, de medicação, prótese ocular, né? E no geral, ela sempre vai atender a alguma necessidade expressiva do GAC. Uma forma simples de ajudar que pode trazer alívio e acolhimento para muitas famílias. Com a ajuda das pessoas, acaba ajudando todo mundo, né? Ajudando o hospital, ajudando o GAC e ajudando outras crianças que estão chegando, né? Graças a Deus tem uma que está saindo e é tudo bom. E se você quer ajudar o GAC, é só entrar em contato pelo telefone que está na nossa tela, é o 999620245. Dá para saber informações também sobre os pontos de coleta das tampinhas plásticas. E uma feira na zona sul do Recife reúne expositores que vendem artesanato e itens de decoração junina. É para lá que a gente vai ao vivo com o Ivan Duarte, que vai mostrar as opções para a gente, mas está mostrando primeiro a decoração, né? Já nesse clima junino. Bom demais, Ivan. É isso, Maristela. Uma ótima tarde a você e a todos. Eu escolhi começar dessa maneira porque aí você já imagina um forrozinho tocando no fundo. É hora de escolher a roupa para as festas de São João, para o dia de São João. Olha aí a quantidade de opção que você tem aqui nesta feira no Rio Mar. Tem adereço, camisa xadrez para adultos, tem também para criança, vestido, enfim, uma série de opções aqui para quem vai aproveitar uma das festas típicas mais importantes que a gente tem aqui no estado. A Deise é a organizadora. Vou falar contigo já, Deise. Deixa eu só mostrar aqui o que a gente tinha separado. Olha só, mesa posta aqui também para quem preferir, né? Ter aquele almoço com a família que é muito tradicional aqui, as comidinhas na porta de casa. O que a senhora preparou aqui? Eu coloquei jogos americanos em linho com corte a laser, guardanapos, cachepó para você colocar pipoca, colocar um arranjo. Temos também as capas de suplá para enfeitar a mesa e a casa ficar linda. Como é seu nome? Agnes. Agnes, obrigado pela participação. Vamos andando comigo, Deise, por gentileza, enquanto Eliabe pode mostrar aí para o pessoal essa feira que fica aqui no Rio Mar até o dia 30 de junho, não é? Qual que é a proposta, além da tipicidade junina aqui, o que as pessoas encontram de mais? A gente encontra doces tradicionais, bolo de milho, canjica, pamonha, tudo que você quiser relacionado ao São João, você encontra aqui no Rio Mar até o dia 30 de junho. E trabalhar com algo que mexe tanto com a cultura da gente, como é que você iniciou nesse tipo de profissão? Faz 10 anos, eu adoro São João, tá no sangue, né? Então a gente começou devagarinho, e hoje a gente tá com essa grandiosidade aqui, é muito bom. É nosso Nordeste. Aberto de que horas a que horas? De 9 da manhã às 22 horas, de segunda a sábado, no domingo de meio-dia às 9 horas. Obrigado pela participação, Deise. Eliabe, eu queria mostrar essas peças aqui, olha só. São peças em porcelana, e que as pessoas que produzem, é um material artesanal, olha só, tudo feito com muito carinho. Então, nessas peças aqui, por exemplo, ó, tem o coração com o nome da pessoa. Aqui, um poema de Cora Coralina, olha só, uma mensagem para a mãe, tudo pintado à mão pela esposa do Carlos, que está aqui nesse estande. São 30 expositores que a gente já reforçou. Carlos, por favor, uma palavrinha comigo aqui, a gente está ao vivo. Como é que é feito esse trabalho aqui de vocês no dia a dia, assim? Vocês compram a porcelana e pintam? Quem faz? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Quem faz essa peça é Ivna Mourão. A gente compra a peça branca, né? E ela pinta. Todo esse trabalho é feito à mão. Tudo é pintura feita à mão, em porcelanas. Geralmente, em termos de valor, assim, você consegue dar pra gente um panorama de quanto a quanto tem aqui as peças? Esse daqui o valor é super barato, um trabalho muito bom. E o preço varia de
60 a 80 reais, ou de 70 a 100 reais também com a correntinha. Legal. Obrigado, viu, Carlos, pela participação aqui com a gente. Já, Deise, aproveitando que eu entrei nesse tópico, com relação às roupas que a senhora está organizando daquele lado de lá, tem uma noção mais ou menos dos valores? Sim, a partir de 50 reais. De 50, acessório de cabelo a partir de 20 reais, aí vai até 200, 300 reais, de acordo com o gosto da pessoa. Legal. A senhora tinha falado na entrevista anterior sobre os doces, não é? Olha aqui, chegamos nessa parte aqui. Eliabe pode fazer a gentileza de mostrar para quem nos acompanha. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que são esses doces aqui de vocês? Eles são tradicionais do Marrocos, você estava me contando, não é? Receita marroquina a gente fabrica aqui em Santa Catarina e a gente trabalha no Brasil inteiro. Todos os eventos no Brasil, dentro do shopping, a gente trabalha. São na rua, a gente não trabalha sobre segurança, sobre fiscalização. E quais as opções que você tem aqui? A gente tem todo tipo de doce da cocada brasileira, foi receita marroquina também, igual quebra-queixo famoso em Minas Gerais, mas foi receita marroquina. Tiramos açúcar branco e botamos tamarim damasco e manga, uva passa, ele é 70% menos açúcar. E tem a castanha também, famoso marroquino, mix de castanha com tamarim damasco e manga, uva passa. Tá certo, como é seu nome? Hamza. Hamza. Beleza, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Valeu, querido, já pego com você esse pedaço, viu? Obrigado. Pessoal, então é isso, até o dia 30, aqui no Rio Mar, no piso L1, essa feira típica de produtos juninos que você pode encontrar desde comida, a bijuteria, roupa, acessórios, enfim, um monte de coisa para aproveitar o São João, Maristela. Vou devolver com você aí no estúdio com esse doce bonito, ó, que o Eliabe está mostrando para você. Ah, Ivan, Eliabe, não faz vontade na gente uma hora dessa, boas opções aí na feira. E Dia dos Namorados chegando e você pode deixar a sua declaração de amor na internet. É a campanha do Dia dos Namorados do G1 Pernambuco. Você pode enviar fotos de um momento romântico. Pode também enviar uma mensagem, uma declaração de amor para o seu amado, sua amada. É bem fácil. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela e participe. Vai abrir direto na página do G1. As fotos vão fazer parte de uma galeria de imagens publicada no dia 12 de junho, quinta-feira, com chamadas no NE1, NE2 e Bom Dia Pernambuco. E é com imagens do nosso drone com Ezequiel Quirino que a gente vai se despedindo do NE1 de hoje. Estamos passando pelo CEASA, Centro de Abastecimento de Pernambuco. No lado direito é o sentido de quem vai para o litoral sul. No lado esquerdo, os motoristas seguem para Paulista, Litoral Norte, e neste mês de junho a movimentação por lá é muito grande, viu? Aproximadamente 200 mil veículos devem passar por aí este mês para comprar, vender, principalmente milho. E entre os dias 14 e 24 de junho tem o plantão do milho. O CEASA vai funcionar 24 horas por dia e a gente vê a movimentação bem tranquila agora, ao vivo nessas imagens. E por causa do jogo do Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa, o Jornal Nacional começa mais cedo hoje, às 7:50. O NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.